realmente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato infracional é toda conduta definida como crime ou infração penal de menor ou infração de menor potencial ofensivo ou então contravenção penal. Então, realmente, quando se diz que o adolescente praticou o ato infracional correlato ao crime de roubo, ele praticou o crime de roubo. Então, não existem condutas diferenciadas. O roubo seria diferente porque ele foi praticado por um adolescente? Não. O roubo tipificado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio é o mesmo roubo tanto para o imputável quanto para o adolescente. A diferença é que para o imputável ele é roubo e para o adolescente ele é ato infracional. Na realidade, o procedimento formalmente é o mesmo, com algumas nuances que o diferenciam do adulto, porque se trata de adolescente. Então, em se tratando de adolescente, tem toda a proteção que vem com base constitucional, os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que são incorporados à legislação brasileira, tem força de lei, portanto, no Brasil, e pelas legislações infraconstitucionais, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei do SINASE de 2012, que vem tratando de toda essa questão de execução de medida socioeducativa, como as unidades devem funcionar, como é feita essa fiscalização. Então, na realidade, quando se trabalha o ato infracional, se trabalha também com o apoio do Código Penal, talvez para as pessoas que não têm o conhecimento jurídico do porquê desse procedimento diferenciado. Então, talvez para essas pessoas isso significaria impunidade, mas na realidade esse é um procedimento que também é adotado para o adulto, para o imputável quando é preso em flagrante de prática de crime. Agora, o cuidado com o adolescente é só por conta da idade e do estado de vulnerabilidade, e isso a gente constata cada vez mais quando o adolescente é apreendido e é entregue para essa oitiva informal, que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vê o estado de vulnerabilidade deste adolescente, por ser um indivíduo que se encontra em fase de formação de personalidade, de caráter, notadamente quando a gente tem o contato preliminar com a família, já nesse momento ou logo em seguida, e com a comunidade na qual ele se encontra inserido. As pessoas precisariam conhecer mais o sistema de atendimento socioeducativo para ter essa percepção de que o adolescente ele não fica impune. A parte da justiça ela é feita, se o flagrante ele é bem feito, se nós temos elementos, o Ministério Público representa contra o adolescente, nós vamos para uma instrução processual que tem um prazo de 45 dias para terminar. Outra característica, outra nuance que distingue a apuração do que diz respeito ao adolescente em relação ao adulto, porque tem que terminar, a celeridade, a brevidade das medidas, isso é algo que está previsto na legislação no ECA. Então, as pessoas têm essa sensação de que isso é impunidade, mas não é. Se você for estudar o procedimento e ver como trabalha o Ministério Público e o Poder Judiciário, você vai ver que nós temos um procedimento mais que sumaríssimo para o trato do adolescente, justamente para dar logo essa resposta. Agora, obviamente, que se o adolescente é pego em uma situação de flagrância ou não, apreendido em situação de flagrância ou não, e se o procedimento policial não vem instruído com todos os elementos, os indícios necessários, suficientes de autoria, e a prova da materialidade, que para o adolescente não é nem preciso, a gente pode comprovar materialidade no curso da ação socioeducativa, obviamente que nós não vamos ter elementos para representar contra esse adolescente. Se para o adulto há toda uma proteção legal, imagine para o adolescente. Então, não pode haver tratamento diferenciado para o adolescente. Aí é muito importante que as pessoas saibam. Então, se o adulto é privilegiado e ele tem que ter a sua prisão relaxada por ausência de elementos suficientes e irregularidades no flagrante, para o adolescente não se vai fazer isso. Como eu já trabalho na ponta, quando eles já estão cumprindo a medida e já trabalho,
promotoria tem essa atribuição já no trabalho de ponta, o sistema de atendimento socioeducativo, ele já está cumprindo uma medida, seja em meio aberto, seja em meio fechado. Mas eu costumo dizer que, infelizmente, essa é uma área muito difícil de se trabalhar, porque a gente não trabalha só com o jurídico, ou o papel, como eu disse há pouco. Se trabalha também com o social, com o político, o poder executivo. Por que eu digo isso? Porque esses adolescentes são, na sua quase totalidade, adolescentes que não tiveram uma oportunidade. Eles têm uma estrutura familiar toda defasada, eles vêm de uma comunidade, às vezes os pais procuram até lutar, mas o meio em que eles se encontram inseridos, infelizmente, não contribui para que esses adolescentes procurem uma outra opção. Então, às vezes, o problema está dentro de casa. O pai envolvido com drogas, o irmão, ou eu já tenho um tio, está na penitenciária. Então, o que eu percebo é que o Estado, quando eu digo Estado, é o poder de modo geral, ele falha não só lá na ponta, que é dando políticas sociais garantidas, que estão lá garantidas na Constituição, a educação, saúde, o lazer para esses adolescentes, e falha também depois que o adolescente entra no sistema. Porque a gente bate, propõe as ações, cadê a escolaridade do menino que está dentro da unidade? Cadê a escolaridade que tem que ser garantida para o adolescente que está lá no CREAS e que precisa ser matriculado numa escola e que não consegue? A falha do poder, quando eu digo do Estado, do governo, do poder, ela vem do início até o final do processo. Do início por quê? Porque se o adolescente tiver uma opção de vida, tiver educação, se o adolescente tiver oportunidades, lazer, saúde, isso envolvendo toda a família dele, ele não vai enveredar pela prática do ato infracional, muito embora alguns tenham isso, e eu já me refiro também até às classes sociais mais abastadas, né? E envereda pela prática do ato infracional, sobretudo no que diz respeito ao envolvimento com o tráfico de substâncias entorpecentes. E também no final, porque o sistema socioeducativo, de atendimento socioeducativo, quando o adolescente comete o ato infracional e entra numa unidade ou vai para o meio aberto, o adolescente não tem, infelizmente, a estrutura que a própria legislação assegura, o cumprimento da medida em meio aberto ou em meio fechado, com tudo aquilo que lhe é assegurado pela legislação, o SINASE, o Sistema de Atendimento Socioeducativo. Então, nós temos dificuldade, às vezes, para termos a unidade funcionando do jeito que ela precisa funcionar, para acompanhamento familiar, para acompanhamento do próprio adolescente, para inserção do adolescente numa escola, num curso profissionalizante. Então, como eu digo, o Estado, infelizmente, Estado aí eu digo é governo estadual, governo municipal, falha lá na base, nas políticas sociais de base, nas comunidades carentes, junto às populações mais pobres, que se encontram em um estado de vulnerabilidade maior, né? E falha também lá no final, quer dizer, o adolescente às vezes entra às vezes não, na sua grande maioria, entra no sistema por conta disso e no sistema ele encontra o mesmo problema. Então, como ressocializar esse adolescente? Às vezes as equipes dos CREAS têm que se deslocar para deslocar para uma comunidade onde ela vai chamar lá aquele adolescente, primeiro contato, e esse adolescente está envolvido com drogas. Então, essa equipe corre risco também. O envolvimento com drogas, esse é o ponto crucial, o ponto nodal da questão, porque seja para o meio fechado, seja para o meio aberto, o adolescente hoje está totalmente envolvido com o uso ou o tráfico de substância entorpecente. E nós não temos, por exemplo, no caso do adolescente, que se envolve primeiramente com o uso, aí ele vai sendo levado, puxado pelo traficante para fazer também a operação do tráfico. Esse adolescente, na maior parte das vezes, ele é usuário, ele é dependente de substâncias entorpecentes. Então a gente precisa de um local apropriado, às vezes, para fazer o tratamento desse adolescente, que não é um CAPS. Então, no estado do Maranhão, eu fico chocada. Nós não temos um local para colocar o adolescente, para fazer o tratamento adequado com ele, com a família dele.
E o que é pior, quando esses adolescentes são envolvidos com essas gangues e com esses traficantes, acontece que o adolescente acaba sendo morto. Daí que eu digo, há um engodo muito grande quando se diz que a criminalidade aumentou porque o número de atos infracionais aumentou, ou seja, mais adolescentes estão praticando atos infracionais. Não, porque pelo menos os procedimentos não chegam para nós assim. Realmente existem muitos adolescentes praticando atos infracionais e praticando atos infracionais graves, que merecem ser repreendidos, responsabilizados e merecem chegar nas unidades ou nos CREAS para ter um tratamento para que eles possam repensar acerca do ato e não ser posto novamente no seio social, para que não estejam preparados e voltem a praticar, que é o que tem acontecido. Então, na realidade, hoje em dia, os adolescentes eles são mais vítimas do que propriamente autores de atos infracionais. Os mapas de violência, os estudos mostram que os adolescentes eles são mortos a cada dia mais do que propriamente matam, como se diz, do que propriamente roubam. A gente costuma conversar com eles nas audiências e dizer: olha, ano passado foram 29 adolescentes mortos, adolescentes com os quais nós trabalhamos. Hoje, até abril este ano, 2015, nós já tivemos 15 adolescentes mortos, até abril. Então, isso não é que nós estejamos defendendo o adolescente, porque o adolescente ele tem que ser responsabilizado pela prática do ato infracional, e se há um problema de vulnerabilidade na família, essa família tem que ser atendida, o Estado tem que arcar com isso, o governo, o município, com as suas políticas, e aí tem que haver o plano estadual e o plano municipal de atendimento socioeducativo, em conformidade com o plano nacional de atendimento socioeducativo, para que esses adolescentes tenham essa estrutura, mas infelizmente os nossos políticos não têm essa consciência. Está aí o sistema penitenciário. É um sistema totalmente falido. E eu pergunto, vamos reduzir a maioridade? Tudo bem, vamos reduzir a maioridade. E aí vamos colocar esses adolescentes onde? As unidades não estão funcionando como deveriam funcionar. O sistema prisional, o sistema penitenciário é totalmente falido. Todo mundo sabe, né? Preciso ir, entrar, estudar, procurar visitar, todo mundo sabe. E esses adolescentes vão ser colocados nesse sistema prisional que está falido, é como eu digo, então nós vamos colocar eles lá dentro para que eles possam se aperfeiçoar, se especializar. Eu acho que a imprensa é uma grande aliada do Ministério Público, inclusive no sentido de propagar o serviço que é feito para a comunidade, né? E tentar mostrar as coisas como elas realmente acontecem. Então eu acho que a imprensa também, se há notícia que a criminalidade aumentou, então vamos procurar as pessoas que trabalham nesta área para averiguar se realmente a criminalidade aumentou em função do aumento do número de práticas de atos infracionais por adolescentes. Então são divulgadas às vezes muitas notícias, um plantão, o resultado de um plantão policial, e às vezes não se apura efetivamente o que foi que aconteceu. Então fica aquela, como eu disse, aquela sensação de repugnância, de repúdio, porque foi o adolescente infrator que praticou, que matou, foi um adolescente de 16 anos, e cadê esse adolescente cujo procedimento deve ter sido feito pela Polícia Judiciária e tinha que chegar às promotorias do ato infracional? Cadê esse procedimento que não chegou ao Poder Judiciário, à segunda vara da infância e da juventude? Então muita coisa é dita e muita coisa tem que ser filtrada a partir daí. Daí porque eu acho que é fundamental esse nosso trabalho de militância na área da infância e da juventude, ter o apoio da mídia. Que é por isso que eu não recuso. Eu acho que todo mundo, até uma escola que quer conversar com o promotor, quer saber como é que é feito, eu acho que a gente tem que ir, tem que mostrar, tem que dizer como é que a coisa realmente acontece. Ninguém sabe a realidade de uma unidade.
todo mundo acha que os adolescentes estão soltos ou que são liberados. Prendeu hoje, libera hoje mesmo. A coisa não é assim, a coisa não funciona assim. Então, as unidades estão superlotadas de adolescentes. E o tratamento que eles estão tendo lá, como eu disse outrora, é um tratamento feito mais por amor do que propriamente por ter estrutura.